dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Podem sentar. Irmãos, eu estava lendo o texto que deu luz a essa temática, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, não é isso? Que fala de Paulo falando das suas adversidades, das intempéries da vida, de como os inimigos de Paulo, que eram os judeus, tramavam contra ele e outros povos para ceifar-lhe a vida, para aprisioná-lo, para que de alguma maneira a sua boca profética, a sua voz profética fosse silenciada. E aí ele diz que Deus fechou a boca do leão. Não tem como nós entrarmos nessa temática do zelo de Deus no processo e não dar destaque a esse texto que eu acabei de ler. Porque quando a gente diz a zelo de Deus no processo, eu estou dizendo, Deus está no controle da história. Deus está no controle dos acontecimentos. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. É Ele que está gerindo a história. É Ele que está regendo a história. E eu creio que Deus tem um final de triunfo para a minha vida. Agora é óbvio que eu preciso entender que esse triunfo não esperado pode não acontecer do jeito que eu estou anunciando, mas não é que Deus não tenha poder para isso, mas de repente as suas expectativas estão completamente fora do projeto de Deus. Então, nesse momento, as nossas expectativas são frustradas, porque eu anseio que Deus faça isso, quando na realidade Deus quer fazer aquilo. E eu vejo nesse texto o zelo de Deus no processo. Todos nós sabemos que Saulo, ele era perseguidor de cristãos, porque ele era um fariseu. E nós sabemos que o farisaísmo era uma seita político-religiosa. Ou seja, os fariseus, eles compunham a liderança do judaísmo, que era a religião dos judeus. Os fariseus, eles eram doutor da lei e eles tinham influência frente às autoridades políticas daquela época. Então eles tinham acesso às autoridades para fazer com que as autoridades se curvassem a seus desmandos e a vontade deles prevalecessem. E Saulo, para além de ser um fariseu, Saulo, ele tinha dupla cidadania. Então ele também era um cidadão romano. Então ele tinha privilégios frente ao imperador. Quando surge o cristianismo, a partir dos primeiros cristãos que surgem a partir dos discípulos que Jesus ganha e da multidão que se rende aos pés do Senhor, depois que os apóstolos são cheios do Espírito Santo. Lembra? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, logo após a descida do Espírito Santo, que Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Então ali vai nascer
pertencendo à igreja. Então, quem são esses cristãos que Saulo começa a perseguir? Aqueles que compunham o início, o nascimento dessa igreja. Quem está entendendo diz amém. Amém. E para Saulo, um judeu, aleluia, um judaizante, preso aos ritos do judaísmo, o cristianismo feria todos os preceitos da lei. Pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus veio para cumprir a lei. Por que Saulo insistia em dizer que os cristãos estavam violando a lei, que era a Torá, o Velho Testamento? Porque Saulo estava imerso na religiosidade. Saulo estava imerso numa cegueira espiritual. Então ele não estava conseguindo compreender o mover do Espírito Santo. Às vezes existe dentro da igreja pessoas que dão glória, pessoas que dão aleluia, mas elas são completamente ignorantes ao mover do Espírito Santo. Pastor, quem são essas pessoas? Paulo chama de homem natural. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, mas o homem espiritual, ele entende muito bem todas as coisas. O que significa? Que eu preciso, enquanto corpo de Cristo, igreja do Senhor, me abrir para esse novo nascimento, para eu entender que ser crente não é sentar numa cadeira apenas, que ser crente não é ter um cartãozinho de membro, que ser crente não é apenas ser um contribuinte da obra de Deus, ou que ser crente é ter uma posição eclesiástica. Para além disso, ser crente precisa aprender a ser discípulo de Jesus. Ser crente precisa aprender a ser discípulo de Jesus. E o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Então Saulo, ele era um homem zeloso pelas coisas de Deus, mas completamente ignorante, porque ele desconhecia o propósito. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa temática, o zelo de Deus no processo: você já entendeu o que Deus quer fazer através da sua vida? Você já entendeu o que Deus quer fazer na sua vida? O amigo falou, nós estamos um pouco impactados, né, com o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e com certeza vai vir represália daqui a pouco, mediante esse movimento. E a gente não está aqui para defender política de direita e política de esquerda. Eu estou querendo falar sobre visão espiritual. E visão espiritual diz: mas os policiais não cumpriram os protocolos todos como deve haver. Eu não entro nessa área, porque essa área não é minha área. Aleluia! Então eu preciso falar de coisas que eu tenho saber sobre, e não daquilo que eu ouço de um, e eu passo a linha papagaio. Mas a gente tem que ir para a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas pastor, quantas pessoas inocentes são vitimadas? Realmente acontece que pessoas inocentes são vitimadas, mas quando Deus quer livrar o inocente, Deus livra. Quando Deus, eu não estou querendo eximir as autoridades do seu papel, mas quando Deus quer livrar o inocente, Deus livra. Só que nós precisamos entender, meu irmão, que não existe um manual dizendo: porque você é inocente, você vai morrer só dormindo. Aleluia! Porque você é justo, você
A gente nem sabe se morrer dormindo é bom. Alguém aqui já morreu para saber? Presumimos que morrer dormindo é bom, mas ninguém sabe. De repente até ruim. Então nós precisamos acreditar que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus não perde o controle da história e Ele continua sendo o Senhor da nossa nação. A Bíblia diz que Tiago foi preso e foi morto. Deus amava mais Pedro do que Tiago? Não. Fazia parte do propósito Tiago ser preso e ser morto. Pedro foi preso e quase morto, mas Deus fez um movimento, levantou a igreja para a igreja orar pela vida de Pedro, e a igreja orou pela vida de Pedro, e de repente Pedro entra num estado de êxtase espiritual, quase que um arrebatamento de sentidos. Já viu aquele sono leve que a gente tem? Aleluia! E daqui a pouco Pedro vê alguém dizendo para ele: levanta-te, se veste. E ele está crente pensando que está sonhando. Levanta-te, se veste. E ele é desatado, e daqui a pouco o varão diz: passa comigo por essa guarda, passa comigo por essa outra guarda. De repente Pedro olha, a porta se abre e ele passa, e daqui a pouco Pedro está na rua, livre. O que aconteceu, pastor? Milagre! Deus faz milagre! Só que Pedro pensou que estava tendo um sonho. Daqui a pouco o anjo some. Aí ele: não é um sonho, eu estou na rua. Eu estou na rua mesmo. Eu estou liberto. Aí ele vai para casa onde o pessoal estava orando. Aí uma menina disse: Pedro está lá na porta. Aí alguém disse: menina, tu está tendo visão, porque Pedro está preso. Você está delirando. Aí a menina diz: Pedro está lá na porta. E quando os homens vão ver, Pedro está na porta. Aí é grifo meu. Que crente é curioso, né, meu irmão? Pedro, o que aconteceu? Nem eu sei. Só sei que um varão entrou no cárcere. Um varão entrou no cárcere e realizou esse movimento na minha vida. Creia na autoridade que é no nome de Jesus. Teus filhos, teu marido, teu trabalho, teu deitar e levantar está nas mãos do Todo-Poderoso. Eu oro muito pela vida dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, uma é crente e outros 2 não. E eu oro muito pela vida dos meus irmãos. São adultos, chefes de família. Senhor, não permita que o diabo toque na vida dos meus irmãos. Salva eles, Senhor. Mas seja qual for o trabalho que tu tiver que fazer, faça, para que a obra seja realizada. Então o teu papel é ser cobertura espiritual na tua casa, para que toda ação do inferno seja repreendida e deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Diga para a pessoa que está do teu lado: desperta, Deus está falando contigo nessa noite. Esse texto é um outro exemplo do zelo de Deus, porque Saulo está numa viagem, fazendo aquilo que ele já estava muito acostumado a fazer. E o que Saulo estava disposto a fazer em Damasco? Prender crente, intimidar crente, matar crente,
e acabar com aquilo que ele considerava não ser obra de Deus. Acabar com aquilo que ele considerava ser ação de gente menina, ação de seita, ação de gente que não estava em nome do Senhor, mas do seu próprio nome. Meu irmão, o homem só consegue acabar com aquilo que não é de Deus. O homem, ele só consegue impedir aquilo que Deus quer que ele impeça, para ele se achar grande, para Deus abater ele depois. Pastor, isso está fora da Bíblia. Não. Às vezes Deus permite que algumas pessoas se levantem para tocar nos ungidos do Senhor, para ele achar que pode prevalecer sobre nós, para Deus depois abater ele, e ele saber que Deus é Deus, e que isso aconteceu do jeito que aconteceu, porque Deus queria mostrar quem é Deus. A Bíblia diz que o Senhor engrandece Nabucodonosor. Deus engrandece o rei da Babilônia, torna ele grande, torna ele poderoso, torna ele senhor sobre as demais nações, até que ele começou a se achar muito grande. Ele começou a se achar muito grande. Ele começou a se achar acima de Deus. Já viu aquele cara insensato e aquela mulher louca? Eu tenho o que eu tenho porque eu trabalho bem. Eu cheguei aonde eu cheguei porque eu sou bom. E Deus vai te dando corda. E Deus vai te dando corda para você achar mesmo que é o gostosão e a gostosona de Copacabana. Só que quando a tesoura de Jeová chegar, aleluia! Aí o que a gente costuma dizer? É diabo, é diabo, é diabo. Meu irmão, o diabo só se levanta quando Deus quer. Porque existem tesouras que não é diabo, não. É Deus cortando a nossa crista. Para que todos saibam que a mão do Senhor fez isto. Como diz Isaías, e o Santo de Israel o criou. Deus permite que Nabucodonosor surte. E ele desenvolve um quadro de esquizofrenia. Ele fica maluco. Ele perde o senso de realidade. E ele começa a viver como louco, como bicho na selva. O que leva um homem a sair do palácio para andar todo sujo na selva, comer minhoca, ter uma fala desorganizada? Só que até o louco, Valmir, aí agora eu posso falar com propriedade, porque é a minha área de trabalho. Até o louco, ele não é louco 24 horas por dia. Até o louco, ele tem momentos de sanidade. Na Arábia, aleluia, até o louco, ele tem momentos de sanidade. E quando Nabucodonosor teve o seu momento de sanidade, ele reconheceu que era o Deus dos céus e da terra que tinha abatido nele. E quando ele não era crente, hein? E ele nem crente era. Quando ele tem o seu momento de sanidade, ele reconhece que Deus é o Senhor de toda a terra. E o texto diz em Daniel que ele se arrepende. Deus dos céus e da terra, me perdoe. Eu me arrependo da soberba do meu coração. Hoje eu reconheço que Tu és Deus. Quando Ele desce, Deus muda o cenário. Tira ele daquele estado de loucura
e o restabelece ao trono de volta. Meu irmão, não tem político endiabrado. Não tem, meu irmão, aleluia, bandido trevudo. Quando Deus quer, Deus para quem Ele quiser. Mas pastor, a gente vai ficar de braços cruzados vendo o circo pegar fogo e nada fazer? Não, né? A gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai pregar a palavra, a gente vai ser exemplo para essa gente, para eles quererem, desejarem a ser como a gente em Deus. Mas aquilo que foge da nossa alçada não pira o cabeção. Deus está no controle da história. Saulo vai para Damasco, no meio do caminho, do nada, uma viagem tranquila. Não sei se você já viajou de carro, de ônibus, de avião, porque viajar a pé não rola, né? Aleluia, pensei que tem um peregrino por aí. Louvado de bicicleta, tu está viajando, contemplando a natureza, e de repente Saulo vê uma luz. Uma luz como o resplendor do sol. Só que essa luz, meu baterista, só ele viu. Sabe o que é minha? Um minuto. Saulo vê uma luz. Aí aquela luz captura ele, minha irmã. Você que está mexendo no cabelo. Aquela luz captura ele. Então ele fica como se fosse assim, em estado de hipnotismo, olhando para aquela luz. Do nada, daquela luz sai uma voz. Só que a luz, a glória, ninguém viu. Só ele. Mas a voz, todo mundo ouviu. Deus é morto, Deus é punk, gente. Deus é rock and roll, Deus é show demais. Eu fico de bobeira com Jeová, meu irmão. Eu adoro ler a Bíblia é um livro muito fantástico. Se Saulo vê a luz sozinho, e ele ouve a voz sozinho, Saulo está drogado. Saulo, tu está drogado. Saulo, vamos procurar um psiquiatra. Tu está delirando, tu está alucinando. Só que Deus faz as coisas para não restar dúvidas a ninguém, porque Ele é Deus. Saulo vê a luz, ninguém vê. Mas aí daquela luz sai uma voz. E a voz é a que todos nós conhecemos, porque essa palavra, meu irmão, é que nem a palavra da mulher de sangue. É muito conhecida na Bíblia. Então você que é crente raiz, meu irmão, não conhecia a história da mulher do fluxo de sangue. Cego Bartimeu. E Saulo é o filho da picada. É o filho da picada, meu irmão. Tem que saber. Essas três histórias tem que saber de forma. Bendito, mas tem crente que não sabe. Só Jesus. Aleluia! Estão fechando já. Esse é meu jeito, meu irmão. Bendito seja Deus. É assim que eu prego. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Saulo ouve uma voz. E ele fica tão perplexo com aquela voz que ele cai no chão. Pastor, ele estava no cavalo? Não sei. Mas provavelmente ele não estava no cavalo, ele estava numa carroça. Que antigamente tinha carro. Aleluia! Mas a Bíblia não entra nesse detalhe. E é o que menos importa, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu só sei que ele cai prostrado ao chão. Quando ele cai prostrado ao chão, já é sinal de humilhação, porque ele começa a entender que aquilo não era delírio, só poderia ser uma intervenção divina. Aí ele diz, porque a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo prostrado grita: quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Quem tu está perseguindo? Eu sou Jesus.
a quem tu está perseguindo, duro é para ti. Aí ele, depois que aquela voz se silencia, e todos que estavam com ele ficam assustados, quando ele tenta se levantar, porque ele está prostrado de olho fechado, né? Em sinal de reverência. Quando ele tenta se levantar, ele está meio tonto, né? Em estado de êxtase, porque era muito poder. Tentam pegar Paulo para levantar ele do chão. E o que Paulo percebe quando ele abre os olhos? Ele está cego. Aí a voz diz para ele: entra em Damasco, fica na casa de um homem chamado Judas e aguarde as próximas orientações. Parece Big Brother, né? Até mesmo Big Brother. Entra ali e aguarde os próximos comandos. Uma amiga minha, a pastora Cristina Malafaia de Vila Kennedy, essa frase é dela. Ela diz que Jesus adora o suspense. E realmente, né? Jesus adora o suspense. Já viu que às vezes é no último instante que a porta se abre? É no último instante, aleluia, que o dinheiro chega. Aleluia! É no último instante que você recebe aquela notícia. Aí, baseada em toda essa experiência, ela diz que Jesus adora o suspense. Eu peguei essa frase dela. Eu realmente, né? Jesus adora um suspense. Por que ele já não nos conta o final da história? Não, ele não faz isso. Ele deixa até o finalzinho do segundo tempo. Não é para te fazer sofrer e nem te dar dor de barriga, não. É para você entender quem governa a tua vida. Quem governa a nossa vida. A gente tem hábito de cantar, né? Que a gente depende de Deus, é Ele que é o Senhor. A gente não depende tanto, não. Porque se Jesus desse corda pra gente, a gente meteria os pés pelas mãos em tudo. E fazia do nosso jeito. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus quer me fazer depender dele, Ele fecha todas as portas. Até janela. Porque Ele sabe que eu sou tão inquieto que se não fechar a janela, eu passo a janela. Para querer resolver o problema do nosso jeito, do meu jeito. Mas aí Deus nos cerca com laços de amor para dizer: meu filho, tranquiliza, aquieta, sossega, não se deixe ser dominado pela ansiedade. Você não está sozinho. Eu sou o seu pastor. Você perdeu o controle. Eu não. Confia em mim. Faz a tua parte, que eu não preciso de ajuda, não. Faz a tua parte, e eu, o Senhor, farei a minha. Senhor, qual é a minha parte? Me obedeça. E para de questionar. Você não está questionando muito, não? Jesus, porque o cachorro morreu. Jesus, porque a porta se fechou. Jesus, porque eu fiquei reprovado nessa prova. Jesus, porque o pastor não vai com a minha cara. Senhor, porque, aleluia, essa situação não aconteceu. Para de questionar. Você está se desgastando e perdendo tempo. O que Deus te chamou para fazer? A obra dele, adorar, ser um homem de bem. Faça a sua parte, porque as bênçãos vão te alcançar. O pastor que estava dirigindo o culto, ele falou: quem não está aqui no processo? Todo mundo está no processo, meu irmão. Porque assim, tem um processo, entra no outro. Porque, meu irmão, viver é uma aventura. Aventura com coisas boas e aventura com coisas ruins. Uma vez um pastor chegou para mim e falou: sabe, cuidar de ovelha é muito difícil. Cuidar de ovelha é muito angustiante. Aí eu falei para ele assim: vai pescar. Vai pescar, meu amigo. Vai ser pescador. Eu não levo jeito para ser pescador. Deve ser um tédio ficar lá esperando o peixe prender na isca lá. Aleluia! Eu não tenho.
É entediante ficar lá. Ah, não, eu vou pescar. Aleluia! Para desopilar. O colega meu que é militar diz: não gosta de pescar para desopilar. Eu não sirvo para desopilar pescando, eu vou morrer sério. Eu prefiro desopilar dormindo, passeando, viajando. Aleluia! Comendo coisa boa. Eu relaxo assim. Aleluia! Então, meu irmão, creia! Deus está cuidando de você. E para o momento final dessa palavra, Saulo, ele obedece todos os comandos. E é aí que eu quero dar destaque para o zelo de Deus. Quando Saulo vai para essa casa, e ele fica lá 3 dias e 3 noites, cego, em estado de êxtase, ele está murmurando, reclamando da vida, ou sentado no sofá, deixando o tempo passar, jogando no telefone. Eu não estou falando um jogo que vale dinheiro, não, vai se libertar, hein? É para esse tigrinho da tua vida. Mas tem gente que gosta de ficar no telefone, sem joguinho bobinho para se desestressar. Paulo não estava jogando no smartphone para se desestressar. Diante desse encontro com Deus, ele percebeu que a vida dele precisava mudar. E quando você se dá conta que a tua vida precisa mudar, você começa a perceber que para a sua vida mudar, você tem que orar mais. Para a sua vida mudar, você tem que jejuar. Então Paulo esteve 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Aí do nada Deus dá uma visão, porque quando você busca, Deus te revela. Quando Ele quer, porque tem hora que você busca e não te revela nada. Aleluia, tem isso também. Graças a Deus. Mas Deus está no controle. Já estou fechando, mais uns minutinhos. Paulo está orando e jejuando e Deus dá uma visão para ele. Olha o zelo de Deus no processo. Deus é Deus que faz conexões. Paulo está orando e jejuando e de repente ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? De um homem chamado Ananias entrando pelas portas da casa onde ele se encontrava e a pessoa profetizando sobre a vida dele. Deus falou para ele: vai vir um homem aqui e ele vai orar pela tua vida e as escamas vão cair dos teus olhos e você vai voltar a ver. Olha a conexão, o zelo de Deus no processo. Nesse mesmo interim, nesse mesmo tempo em que Deus está falando com Saulo, Deus está falando com Ananias, que é o texto que eu li. Deus chega para Ananias e diz: Ananias, tu vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Tem um homem lá orando. E esse homem se chama Saulo. Vai lá orar por ele, que eu quero dar visão a ele. Eu quero que tu consolide ele. Eu quero que tu ore para eu batizá-lo no meu Espírito Santo. Porque eu tenho algo para fazer na vida dele. Aí enquanto Deus ministra ao coração de Ananias, Deus fala para Ananias, o nome dele é Saulo. Aí Ananias, espera aí, Senhor, Ananias, Saulo não é aquele homem que mata crente? Olha aí a carne entrando. Vê, Deus fala com a gente e a gente quer deixar a carne falar mais alto. Aí Ananias, mas Senhor, esse homem não é Saulo que mata crente? Senhor, como é que eu vou lá orar por esse cara? E se esse cara está fingindo que está cego? E se esse cara está fingindo que é crente? Ele vai me matar. Aí Deus, tu vai sim, ninguém. Porque este é para mim um vaso escolhido. Diga comigo, eu sou um vaso escolhido. Este é para mim. Se coloca de pé, por favor. Este é para mim um vaso escolhido, e eu ensinarei o que é padecer pelo meu nome.
que Ele está zelando pela tua vida, nesse processo, Ele vai te mostrar as conexões, Ele vai te mostrar os detalhes, Ele vai te mostrar as situações, as portas se abrindo. Nesse primeiro momento você não está entendendo nada, porque a sensação que você dá é que você está num labirinto espiritual. A sensação que você tem é que você está num labirinto espiritual, porque você pensa que é para sair, você se perde. Você pensa que é a porta, você se perde. Pastor, Deus está brincando com a minha dor. Deus não é minha. Deus não está brincando com a sua dor. Ele está ensinando a você o que é depender, para que Ele manifeste o zelo dEle sobre a tua vida no meio desse processo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu quero encerrar esse momento de preleção afirmando para você: Deus está pegando nas tuas mãos e Ele está te conduzindo no meio desse processo. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão, você não vai morrer afogado. Se você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Elevadaya Sarabia, Emineremanchuri Canarabia. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar para Deus gerar em você mais confiança, porque você está muito descrente. Você está muito descrente de que Deus vai fazer. Deus fechou a boca dos leões. Deus neutralizou o veneno da serpente. Em muitas situações, Deus usou pessoas para dar livramento a Paulo acerca de ciladas de homens maus. Porque Deus é lá pela vida de Saulo. Coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, ajuda-me a vencer toda dúvida seguida de incredulidade que tenta arrebatar o meu coração. Eu quero declarar nessa noite, para os céus ouvir e para o inferno ouvir também, que eu confio no teu cuidado neste processo que eu estou atravessando. Deixa eu só orar. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra consola. Estas vidas estão aqui conectadas no Senhor, mas sendo ministradas dentro dessa temática. E eu quero te pedir, meu Deus, silencia as vozes estranhas, silencia as visões do inferno para trazer confusão mental, e blinda o nosso coração, blinda as nossas emoções, para que não nos precipitemos, mas para que com todo o nosso coração creiamos que receberemos vitória, porque tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se tem portas para tu abrir nessa noite, abre. Se tem livramentos para tu trazer nessa noite, traga. Mas não permita que teu povo saia daqui sem soluções, porque só
O Senhor é Deus. Você pode celebrar Deus de suas palmas? Deus os abençoe, família. Obrigado.